pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi minha prova prática do Revalida, a minha experiência. Naquele dia eu tive uma crise de enxaqueca muito forte e eu achei que não ia conseguir fazer a prova. Naquele dia também, minutos antes de entrar no consultório, o médico que estava na minha frente começou a ter uma crise de pânico, crise de choro e queria desistir da prova. Bom, antes de continuar a história, quero me apresentar. Eu sou Suelen Salas, sou boliviana, fiz medicina na minha cidade, Santa Cruz de la Sierra, na Universidade Católica Boliviana, e realizei todo esse processo de revalidação de meu diploma no ano 2016. Então, vou contar um pouquinho sobre isso. A prova do Revalida é uma prova para quem fez medicina fora do Brasil e quer exercer a medicina aqui no Brasil. E ele consta de duas fases. A primeira fase, que é a prova teórica, que eu já comentei um pouquinho no primeiro vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E a segunda fase, que é a prova prática. A prova prática, ela é dividida em 2 dias, tá? Então, na minha época, que eu fiz a prova no ano 2016, foi em janeiro de 2016. Quando você vai realizar a inscrição, você já é aprovado na prova teórica, sai o edital e você tem que fazer a sua inscrição através do INEP lá no site. E aí você vai colocar que hospital que você vai realizar a prova, de acordo no estado, na cidade que você está por perto. Como na época eu morava em São Carlos, esse ano foi realizado no Hospital das Clínicas, na Unicamp. Então eu coloquei lá, me inscrevi lá. De São Carlos para Campinas é perto, mais ou menos 1h30. 1h e pouquinho. Só que eu não conhecia a cidade, só conhecia de passo. Então, uma coisa que eu quero falar isso para você, se você não conhece a cidade, procure conhecer, se é possível ir um dia antes, para você conhecer o local da prova, o hotel que você vai ficar. E tem que se preparar dinheiro para o transporte, dinheiro para hotel, para alimentação, tanto na ida como na volta, né, tudo isso. Na minha época, eu ainda não tinha revalidado, então a parte econômica estava bem difícil. Então eu tinha tudo certinho enquanto o meu dinheiro, só que não tinha para ficar um dia a mais, ou um dia a mais para poder conhecer o local. Então decidi ficar certinho os 2 dias, fiz o pagamento do hotel, pesquisei no Google. Na época também não é tanto tempo atrás, mas enfim, são 9 anos atrás. Não tinha muita informação na internet como tem hoje em dia. E o nome do bairro do local da prova, que era o Hospital das Clínicas de Campinas, era o mesmo nome do hotel que eu peguei, achando que ficava no mesmo bairro. E para minha surpresa, o hotel ficava no centro, que fica aproximadamente 5 quilômetros do Hospital das Clínicas, que parece perto, mas como Campinas é uma cidade grande, tem muito movimento, então a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal seria que você procurasse um hotel que realmente ficasse muito perto do hospital, por se acontecer alguma situação, né? Mas enfim, eu não sabia. Chegou o dia da prova, eu cheguei no hotel, não conhecia ninguém. Na época, nenhum de meus amigos estava fazendo no estado de São Paulo, a maioria estava fazendo em outros estados. E tinha bastantes amigos meus que já tinham passado a prova, então não tinha ninguém com quem me encontrar para fazer a prova. Mas é uma coisa que a gente tem que ir levando, né? Eu cheguei em Campinas um dia antes e fiquei no hotel, descansei, fiquei repassando um pouquinho, estudando. Eu costumo fazer bastante exercício de respiração e meditação, porque eu sou muito nervosa, sou muito ansiosa, eu acredito que a maioria é assim, não é muito fácil a gente controlar nossas emoções. E eu não queria me autossabotar, né? Porque facilmente a gente se sabota, né? Se autossabota. Chegou o dia da prova, no dia seguinte, é importante você sempre revisar, porque a prova é dividida em 2 dias, tá? O primeiro dia, onde você vai fazer 5 estações, das 5 especialidades cada uma, e no segundo dia também 5 estações. Como é uma prova prática, você precisa levar toda a sua documentação, você precisa levar... Acredito eu que hoje em dia não precisa levar jaleco, mas na época a gente precisava levar o jaleco. Hoje em dia, depois da pandemia, provavelmente eles vão fornecer aquele jaleco descartável, acredito eu, mas na época a gente tinha que levar o jaleco. Mas nenhum outro material além da documentação.
E é importante vocês verem o período que vocês vão fazer a prova, tá? Porque tem um número, bastantes pessoas que vão fazer a prova, então eles dividem no período da manhã e no período da tarde. Como meu nome é com Zé, sou Zuelen, eu ficava no período da tarde. Então, meu horário de entrada, da abertura dos portões, era meio-dia, e o horário de fechada era 1 da tarde. Só que eu, lógico, eu iria estar antes. Então, eu ia estar mais ou menos 11 da manhã, por qualquer situação, né? Me arrumei, tomei o café da manhã, eu me lembro muito bem aquele dia. E naquele dia, quando eu estava na recepção do hotel, comentando para o moço do hotel se podia pedir um táxi para mim, um táxi certinho no horário para eu não perder. Não tinha Uber, acredita vocês que não tinha Uber naquela época, tá? Era táxi de ligação mesmo. Estamos falando de 2016, mas não tinha Uber. E ele falou, olha, tem uma moça aqui também no hotel que falou que vai fazer uma prova também, parece que ela é estrangeira, talvez seja a mesma prova que a tua, porque vocês não se acompanham. E aquilo foi fantástico para mim, imagina, você sozinho. Aí eu falei, então tá, quem que é essa moça? Aí ele me, acho que o nome é esse aqui, e ela tá em tal quarto. Aí eu fui, né, bati a porta e falei, oi, me apresentei, tadinha, ela deve ter ficado essa menina louca aqui. Eu vou fazer a prova, não sei se você vai fazer também. Ela falou, não, eu vou fazer também, vamos fazer junto. Aí a gente combinou, né, graças a Deus já tinha uma companheira, né, que tava mais ou menos compartilhando meus sentimentos de medo, né, naquele momento. A gente ficou estudando, me lembro muito bem, eu acho que assim, vai depender, tem pessoas que falam, não estuda antes da prova, já foi. Outros falam, não, repassa, revisa. Eu acho que depende muito de cada pessoa, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de revisar até o último instante, eu não sei se é o meu nível de ansiedade. Enfim, aí a gente tomou café da manhã. O problema foi esse, tá? Isso que quero que vocês prestem muita atenção. Eu tomei um café da manhã, bastante café da manhã, tipo 9h30, 10 da manhã, então não tinha fome para o almoço. E eu não imaginava que o período da tarde da prova iria ser muito longo. Então eu pensei, eu vou tomar um café bem reforçado e vou levar aqui as barrinhas que eu sempre, né, água, barrinha, alguma, desculpa, alguma balinha. Imaginava eu que com isso ia ser suficiente, coisa que não é para fazer. E a gente tomou café reforçado, conversou, deu uma revisada, eu lembro do material que ela tinha, o material que tinha eu. Aí uma coisa que eu não falei para vocês que eu acho que é importante falar, depois da prova teórica, eu realizei um curso. Na minha época, não tinha um curso preparatório para a prova da revalida, tinha curso preparatório para a prova da residência, mas era muito parecido porque também é feito por estações, né, das 5 especialidades. Então, eu decidi fazer esse curso de prova prática uma semana antes da prova prática do revalida. E esse curso, eu não me lembro muito bem se foram 3 dias ou 4 dias, onde ficávamos o dia inteiro realizando simulados, né, de como poderia ser a prova. E na verdade isso me ajudou muito, e eu acho assim que quem vai fazer a prova prática, vale muito a pena fazer esse tipo de provas. Porque eu que estudei no meu país, não tínhamos esse tipo de prova, de como você... Geralmente a gente atuava nas provas práticas direto como paciente, e era uma coisa mais teórica. Não sei se no meu país ainda continua dessa maneira, mas aqui no Brasil foca muito na parte prática, uma das coisas que eu gosto bastante da medicina daqui. Então eu me preparei, foi bem uma semana antes, aprendi o que é um checklist, o que eu devo falar, como devo me apresentar, eu acho isso muito importante. Os bonecos, porque eu não tinha feito, em meu país não tinha feito as coisas práticas em bonecos, né, boneco, né, mas realmente para mim é muito importante, para mim que eu sou uma pessoa muito ansiosa, poder fazer ou saber antes. Então eu realmente treinei esses 3 ou 4 dias que não me lembro muito bem e eu me senti muito confiante para ir fazer a prova. Então, voltando na prova. Aí essa amiga e eu pegamos um táxi, chegamos no local da prova, a gente ia conversando, se conhecendo, e o táxi não soube onde nos deixar e nos deixou na entrada do hospital, porque lá é a Unicamp, é uma faculdade que tem um hospital dentro da faculdade. E ele nos deixou dentro, perto do hospital das clínicas. E nós não sabíamos onde ficava a prova, o local. E a gente decidiu caminhar por dentro, porque ainda era muito cedo, né? Ia fechar 1 da tarde, era mais ou menos 11 da manhã, então a gente ficou caminhando, conversando.
que isso também eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Não vão cometer o erro que nós cometimos. Nós não percebemos, porque não conhecíamos, o campus de lá é muito grande, tem muita área verde, eu não sabia para onde estava caminhando. Eu estava caminhando, aí eu entrei um portão X, aí a gente imaginou, perguntou para aí, o outro portão aí pode caminhar por aqui dentro. Que foi o que a gente fez, começou a caminhar, achou um quiosque lá, e falei, vamos comprar alguma coisa, porque eu não tô com fome, mas quem sabe, né? A gente pegou, eu me lembro que não tinha nada para comer, eu acho que a gente pegou uma bolacha, uma coisa assim. Só que aí nós fomos abordados por um pessoal que estava de uniforme, falando, o que vocês estão fazendo por aqui? Aí a gente explicou, a gente vai fazer a prova, a gente vai comer alguma coisa, vocês não podem ficar aqui. Se vocês ficarem aqui, vocês não vão poder fazer a prova, porque o pessoal do período da manhã ainda não saiu de fazer a prova e vocês não podem se encontrar. Porque senão vão falar as respostas, as perguntas, todas essas coisas. Só que nós não sabíamos, a gente se desculpou e rapidamente saiu. Acho que a gente nem conseguiu comprar, eu não me lembro muito bem, acho que nem conseguiu comer nem comprar nada. Então, é uma coisa que eu falo pra vocês, tomem muito cuidado, porque se essa pessoa não tivesse sido bonzinha com a gente, tivesse achado que a gente estava tentando fazer uma coisa errada, realmente a gente não ia conseguir fazer a prova. Aí a gente chegou na porta, tava todo mundo aguardando lá, tinha bastante gente, e o pessoal do período da manhã já tava saindo, já tava terminando a prova, já tinha saído, então começamos a fazer uma fila. Eu encontrei com um colega também que tinha feito, na época que eu fiz o curso, eu fiz um amigo. Esse amigo também estava fazendo a prova aí justo no período da tarde junto comigo. Aí ficamos, aquela amiga que eu fiz no hotel, que era uma colombiana, eu boliviana e aquele amigo que era do Paquistão. Não lembro que era do Paquistão. Ele tinha feito medicina em Cuba, mas terminado no Paquistão. E aí a gente começou a conversar, estávamos entre nós três, mais tranquilo, mais relaxados, comentando. A gente foi fazendo uma fila enorme para poder entrar, porque a gente é revistado. A gente não pode levar nenhum material eletrônico, celular desligado, todas as regras, que é bom a gente revisar o edital antes. Brincos, tudo tem que... Eu não levei nada, porque vai que alguma coisa apita, sei lá, eu não levei nada. A comida que você vai levar, tenta colocar em um saquinho plástico transparente. Se você vai levar uma bala, tira da envoltura. Se você vai levar algum suco, alguma garrafa, tira a envoltura, né? Tudo tem que ser assim, eles vão dar uma olhadinha, eles vão revisar. E entramos. E entramos tipo um auditório, onde tinha muitas cadeiras, onde a gente podia se sentar onde a gente quisesse. Aí, lógico, eu sentei com esses meus amigos e a gente começou a conversar sobre a prova. Como eu tinha explicado que sou muito ansiosa e tem gente ansiosa igual que eu, a gente começou a fazer simulados de possíveis perguntas da prova, tá? Então, a gente fingia que a gente era o juiz, não sei o que, papapá, e assim nos passamos. Só que foi muito longo, né? Porque ia chamando por ordem alfabética de nome. E eu ia ficar bem no final, então eu fui vendo como todo mundo ia indo. Tinha uma hora que eu não tinha mais com quem conversar. E foi aí que eu tive uma crise de enxaqueca muito grande, que eu cometi um erro de não me levar um paracetamol, uma dipirona, alguma coisa. A dor de cabeça era muito forte, quem tem enxaqueca sabe, né, que a gente começa a ter uma visão turva e começa a ter muito enjoo. E eu não tinha comido, né? Em todo esse período que eu tinha comentado para vocês que eu ia comprar, ia comer, não consegui comer nada. Meu café da manhã foi 9h30, 10h, já estávamos lá pelas 2, eu acredito 2, 3 da tarde, e eu estava nessa situação, só bebendo água. E eu tava com muita dor, eu tava me queixando, e eu lembro que eu tava, porque quando estou nervosa, eu sou muito faladeira. Eu sou muito tímida, mas quando estou nervosa, falo muito. E eu tava quietinha, caladinha aí, que o pessoal tava até estranhando de tanto que eu tava falando, tava bem quietinha. E tinha uma doutora, uma médica na frente meio que eu não conhecia, brasileira. Ela ouviu falar que eu tava com muita dor de cabeça, ela foi muito bonzinha. Ela pegou, ela tinha uma dipirona, ela falou, eu tenho aqui um comprimido, você quer? Não, na hora eu aceitei. E ela tinha um chocolate também, eu lembro que é um sneaker. Ela falou, eu tenho um chocolate também, você não quer comer? Aí eu falei, nossa, obrigada. Aí eu comi, e aquilo me deixou um pouco melhor. E consegui esperar mais a prova. Então, eles iam chamando da cor do nome. E tinha o pessoal que tem uma religião, eu não me lembro muito bem, se chama sabatista, que não pode, porque a prova foi feita no sábado e no domingo. Inclusive era um feriado, mas eu não me lembro muito bem que feriado. E o pessoal não pode fazer a prova depois, antes do pôr do sol. Tem que ter o pôr do sol para eles fazer a prova. Então, eu já sabia que eu ia ser uma das últimas em fazer a prova.
e que depois de mim, né, depois de nós, esse grupinho final, ia ter o pessoal dessa religião. E eu ia vendo que todo mundo ia indo fazer a prova, aquela minha amiga foi, aquele meu amigo foi, e eu fiquei quietinha lá aguardando. Até que nós fomos chamados, né, aquele penúltimo grupo, fomos colocados em umas vans, onde a janela era totalmente escura, e aquilo me impressionou muito, né, porque tinha todo aquele cuidado onde você não podia se comunicar, não podia conversar, não podia falar com ninguém. Eu me lembro que naquele momento estava conversando bastante com o pessoal da limpeza, porque como eu falei, eu precisava conversar, expor, nesse momento eu estava muito nervosa. E fui proibida de falar com o pessoal da limpeza, porque eu estava falando com pessoas que não deveria, né? Enfim, eu já estava toda assustada. A gente entra nessa van e fomos levados para o Hospital das Clínicas, onde a gente desce e vão colocando a gente em filas, por ordem alfabética. E na minha frente tinha um médico, aí vinha eu e tinha um monte para trás, né? Não era um monte também, vamos supor, acho que éramos de 7 em 7 ou de 10 em 10. E já era a entrada no hospital, então a gente tinha que aguardar aí a tocar uma campainha ou tipo um apito. A gente ia ser levado dentro do corredor do hospital, onde tinha vários consultórios, com a tua letra, vamos supor que eu era a letra A, que eu ia fazer a prova em todos os consultórios da letra A. Mas tinha uma pessoa que ia me ajudar, você saindo desse consultório, agora tua vez é esse outro consultório. Você era muito bem orientado a não falar. Durante esse momento da fila, você podia falar com teu colega da frente, da trás, do lado, sem problema. Mas uma vez apite a campainha e você entrasse para ficar na porta do consultório, você já não podia falar mais nada. Mesmo que você olhasse do lado e falasse, oi, tudo bem? Você ia perder a prova. Então, aí você tinha que ficar bem quietinho. E a gente fica tão nervoso. Eu lembro que estava muito nervosa. E naquele momento, a gente estava na fila esperando, que eu era a segunda. Eu fiquei fazendo minhas orações, que é uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, né? A tentar ter autocontrole emocional. Respirações, que eu acho muito importante a gente fazer. E estar muito agradecida de estar naquele momento. Porque como vocês sabem que enviou o meu vídeo 1, eu não consegui fazer a prova prática no ano anterior a esse. Então, eu estava muito agradecida de eu poder ter essa oportunidade de fazer a prova prática, de eu poder ter o dinheiro de pagar essa prova prática, de ter o dinheiro de ter pagado meu transporte, meu hotel, todos os meus gastos. Eu estava nesse momento agradecendo tudo isso. Estava aí repetindo, grata, tentando não sentir a emoção, aquela emoção de desespero. Até que o colega da frente começa a chorar. Eu não lembro o nome dele, mas ele começa a chorar muito alto. E ele, eu lembro que era mais alto que eu lembro que era bem carequinha, novo, de pele mais branquinha, e ele era de Cuba. Então ele não falava muito bem o português. E ele vira para mim e fala, não aguento mais, eu acho que eu vou embora. Eu não sei porque eu tô aqui, eu tô me humilhando, tô passando, você não sabe o que eu tô sentindo, ele falava para mim. Eu tô sentindo uma dor muito grande, um aperto aqui no peito, eu não sei por que eu tô fazendo isso, pra que eu tô fazendo isso, por que eu tenho que me humilhar a fazer tudo isso, nesse desespero, nessa situação. E ele chorava e chorava, eu não vou fazer a prova, eu acho que eu vou embora. E faltava assim, segundos para apitar. E aquilo começou a me deixar mais naquele controle que eu estava tentando me controlar. Aquilo começou a me desesperar. Eu falei, não. Aí eu lembro muito bem que eu segurei as mãos dele, ele virou pra mim, eu segurei as mãos dele e eu falei, lembra que a gente tá aqui por um motivo. Você é da Cuba, você tá aqui porque você quer mudar de vida, você quer revalidar o diploma, você chegou até aqui. Não é fácil passar a prova prática, não todo mundo passa a prova teórica. Você já conseguiu a primeira etapa. Você tá aqui, você vai conseguir, você consegue, respira. Eu lembro muito bem que a minha mãe me ensinou muito a respirar, né? A ter controle da respiração, para a gente poder ativar nossa corteza pré-frontal, que é a corteza do raciocínio, né? A parte do raciocínio, e não deixar nos levar por nossas emoções. E a gente começou a treinar a respiração, e aí eu fiz uma oração com ele. Eu não sou tão religiosa assim, hoje em dia até que posso ser mais, mas na época eu não era tanto. Mas eu acredito muito em Deus. Então eu segurava as mãos dele, eu fazia a oração, até que tocou a campainha. Na hora que tocou a campainha, eu virei ele e empurrei. Porque senão ele ia desistir, né? Aí ele foi.
Nunca mais soube dele, na verdade, eu não sei se ele passou, acredito que tenha passado, espero que tenha passado a prova, e foi minha vez. Aí você entra naquele corredor, como eu tinha comentado, que tem os consultores, você fica paradinho aí até apitar também uma campainha. Mas você tem uma pessoa do lado que tá te olhando e vai te orientar depois. Abre a porta, toca a campainha, abre a porta e você entra. Você não sabe qual é a estação que vai ser naquele momento, até o momento que você entra. Você tem 10 minutos para realizar tudo que está escrito, tem uma escrivaninha e tem um papel que está colado. Você tem que ler tudo que você tem que fazer. Eu me lembro, eu vou falar do primeiro, tá? Eu acho que foi pediatria que eu fiz, não fez cirurgia. Então, tinha uma pessoa que tinha acontecido um acidente, um trauma, eu lembro que era um trauma de tórax, e você estava na UPA, e você tinha que realizar o atendimento, e se tivesse necessidade de fazer algum procedimento. Eu acho muito importante quando você vai realizar o atendimento, sempre se apresentar para o paciente, porque você já vai ter pontos a favor. Embora você não saiba fazer, ou às vezes fica muito nervoso, como que você vai desenrolar essa consulta, parte do princípio, assim, do primeiro, que é se apresentar. Bom dia, eu sou a doutora hoje eu vou realizar seu atendimento. O que o senhor está sentindo? O que o senhor aconteceu? O que aconteceu? Então, quando você realiza o bom dia, já é um ponto. Bom dia, apresentação é um ponto. Durante a consulta, você sempre tem que perguntar se o paciente está te entendendo. Aí também você ganha um ponto. E no final, quando você vai terminar a consulta, se você quer que você pergunta se entendeu, se você quiser que repita alguma coisa, tá? Isso também você vai ganhar ponto, tá? Por aí você já tem pontos a favor. Então, o ideal, quando a gente vai estudar, a gente faça um roteiro de toda vez que a gente vai entrar no consultório, como quando você faz uma consulta normal. Eu entendo que a gente fica muito nervoso, né? Porque tá no momento da prova, tá? E também no momento que você vai ler aquele papel, que o pessoal, aquela pergunta, né, que você vai fazer, você vai ter uma pessoa que tá te filmando e vai ter, eu vou falar do juiz, né? Não sei se é certo falar, uma outra pessoa aí que é o médico avaliador. Que conforme você for falando, pedindo as coisas, se você estiver no caminho certo, ele vai te passar as coisas, tá? Se ele não te passa nada, uma coisa que você tem que perceber. Se ele não te passa nada, é porque você não está no caminho certo. Então, tente rever novamente e tudo que você vai fazer, você tem que ir falando. Então, eu me lembro que né, me apresentei, aí ele explicou o que tinha acontecido e eu percebi, acho que eu percebi que era um hemotórax. Então, eu tinha que colocar, né, fazer todo o procedimento. Aí você vai fingindo que tá fazendo o procedimento, né? Você fala, não, então agora eu vou pôr as luvas. Você tem que falar, não adianta você fazer e não falar. Especialmente para o paciente, eu vou realizar tal procedimento, então agora eu vou me paramentar. Então, estou colocando as luvas, agora eu vou pegar a gás, eu vou fazer a asepsia, né? Fingir que está fazendo a asepsia certinho no local. Agora eu vou fazer no quinto espaço intercostal, quinto espaço intercostal não, quinto espaço da linha média axilar, axilar média, então você vai contando, né? E falar aqui o local que eu vou fazer. Eu me lembro, tá? Mas foi ponto para mim. Que na hora que eu ia fazer o procedimento, supostamente ia fazer o procedimento, o paciente começa a gritar, ai, ai, ai. E isso é legal, porque eles são atores, tá? Então eu me toquei, eu falei, não, eu vou um passo para trás. Eu vou realizar anestesia local. Aí eu preparei a lidocaína, naquele momento eu preparei a lidocaína mesmo, fingi que estava colocando, né? Fiz a anestesia do local. Aí que fui fazer, né? Pegar o bisturi para fazer a abertura, né? O corte, para depois colocar o dreno. Então, esse ponto contou para mim, né? Porque eu consegui ir para trás e logo falar, verbalizar novamente o erro que eu estava cometendo. Então, termina esse procedimento, são 10 minutos. Se você não terminou o procedimento e tocou o alarme, você solta e vai. Você não vai ficar reclamando que não deu tempo, que eu queria fazer, que não sei o que. Não, você tem que ir para a seguinte estação, porque você vai perder ponto. E você torça para que tudo aquilo que você fez conte alguma pontuação. Aí você vai para a seguinte, tá? Aí você fica na portinha de novo, o pessoal fica te olhando, você não pode comentar com ninguém, nem pode falar, tipo, porque eu lembro quando tava aguardando, o pessoal falava, aí na hora que a gente for trocar de um consultório para outro, que alguém vai sair e você vai entrar, ele pode te falar a resposta, tipo, é uma apendicite. Não é para falar, tá, gente? Eu lembro que o pessoal ficava combinando o que ia falar, porque é muito perigoso. Eles podem te ouvir, podem ver que você está movimentando o lábio.
e eles podem não te deixar fazer a prova, você vai perder a prova. Então, é você com você, não é para ficar ajudando o resto, é você com você. E aí você vai fazendo de estação para estação. Eu me lembro que essa estação foi cirurgia, depois pediatria teve aleitamento materno. Não me lembro muito bem porque já passou muito tempo, de ginecologia eu tive uma ameaça de aborto. Aí foi um pouco diferente, porque como eu estava sendo das últimas, e a gente tem os atores que vão fingir que são os pacientes, né? Naquele momento da ameaça de aborto, eu lembro que fui falando, para mim estava claro que era alguma situação, né, de algum sangramento do primeiro trimestre, né? Estamos falando de ginecologia e de obstetrícia. Só que eu fui pedir, por exemplo, um ultrassom. Eu falava, não, então agora eu vou pedir um ultrassom. Falava pra paciente que estava aí, né? E aí o juiz não me passava ultrassom, entendeu? Aí eu falava, não tá me passando ultrassom, então não deve ser que não é para pedir. Aí ele me passava um papel e falava, nós não temos recursos na unidade de ultrassom. Então eu tinha que dar um jeito de chegar ao diagnóstico, mesmo não tendo ultrassom. E aí eu queria saber, por exemplo, as semanas que ela estava de gravidez. E aí a gente tinha a data da última menstruação e você tinha que fazer os cálculos com a data atual. E toda vez que eu verbalizava, né? Então agora vou ver quanto foi a data da última menstruação, vou fazer as contas. Eles não me deram o recurso. Depois eu fiquei sabendo que quando eu falava que eu procurava calendário, porque tem a escrivaninha do consultório, então você tem que procurar, sempre tem, né, um calendário. Aí eu procurava o calendário e eu perguntava, né, a data então, quando que foi? Eu fiz verbalizando que eu queria um calendário e não foi passado para mim esse recurso. Se eu não tivesse passado a prova, eu tivesse tido como depois entrar com recurso, né? Porque não foi passado para mim. Que depois eu percebi que sim, que foi passado para todo mundo pedia o calendário e foi passado. Ó, por que não foi passado para mim o calendário, eu não sei. Acredito eu que era pelo esgotamento, já era uma das finais de fazer prova, tanto o ator como o médico avaliador provavelmente estava muito cansado, não ouviu talvez o que eu falei, talvez meu português na época não estava muito certo, não sei te falar por quê, mas eu consegui fazer mais ou menos as contas rapidamente. A gente fica muito nervoso, fica olhando o relógio que fica bem na frente, ele tem 10 minutinhos. Eu consegui fazer as contas de cabeça naquele momento, consegui verbalizar as semanas que ela se encontrava, e consegui chegar no diagnóstico de ameaça de aborto, né? Explicar para a paciente e tudo isso. Teve também outra pergunta que foi na parte de preventiva, onde simulava uma entrevista com uma rádio local da cidade para falar sobre hanseníase. Aquilo me deixou tão... Eu nem sei o que eu falei, eu não sei nem como passei nessa parte, porque eu entrei, né, na estação, eu não sabia que ia ser uma entrevista, e de repente chega uma câmera, como antigamente, né, dos canais de televisão, e me coloca assim em cima, e eu não estava entendendo se isso era parte da prova mesmo, ou era uma simulação. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí eu li o papel rapidinho, e estava escrito lá que eu tinha que fingir que era a médica que estava sendo entrevistada por um canal de televisão para um programa local. E aí começou, e aí doutora, tudo bem? A senhora é nananá, e aí começa, a gente quer saber sobre a doença da hanseníase e tudo isso. Aí você começa a responder, mas eu acho que o legal daqui, né, eu acho que eles não só o conteúdo que eles querem que você saiba, senão como você se desenvolve se você tivesse realmente que passar por aquilo. Porque querendo ou não, quando você vai ser médico de família ou trabalhar em uma UBS de uma cidade pequena, essas coisas podem acontecer e você tem que saber se desenvolver. E eu tinha colocado na minha cabeça, desde o princípio que ia fazer a prova, que se eu tiver que atuar, ia atuar, tá? Para mim, aquilo era real, então eu tinha que... Não ia ficar tímida, nem com medo de responder no microfone, então, e não, eu me desenvolvi, eu fui lá, eu nem sei. Eu acho que esse daí eu fui bem. Aí teve a prova da pediatria também, onde era aleitamento materno, achei muito fácil a prova, eu acho que o checklist daqui eu consegui fazer todos os pontos. Era uma senhora que ia com uma boneca, né, hoje em dia que tá moda os bebês reborns, né, mas na época não tinha tanto assim, era uma boneca onde tinha que fazer a puericultura e orientar ela a fazer o aleitamento materno exclusivo. E aí eu lembro muito bem que, eu acho que foi pelo meu desenvolvimento, eu peguei o bebê, ai que bebê bonito, não sei o que, levei ele na maca, como se fosse um bebê de verdade mesmo. Aí eu coloquei, fiz as medidas, né, altura, peso, me desenvolvi muito bem nessa estação. Esse foi o primeiro dia.
Terminei, eu saí, aquela minha amiga estava me aguardando, porque a gente ia voltar juntas, né? Ela tinha, tadinha, ela tinha lá 3 horas me aguardando fora do hospital, ainda não podia nem ligar o celular, tadinha. Mas aí ela me aguardou, nós saímos, comentamos, aí vimos o pessoal chorando, aí eu fiquei muito triste. Tinha uma colega, né, médica também do meu país, que ela não conseguiu, ela estava muito triste. Era o primeiro dia, né, mas ela ficou muito triste porque na estação de cirurgia ela não conseguiu... Ela contou pra mim que ela entrou, no momento que tinha que fazer o procedimento, ela ficou muito em branco, ela assustou, ela não sabia o que fazer. E... Tentou, passou os 10 minutos. Na hora que tocou o alarme, o médico avaliador falou: teu paciente morreu. Aí, quando ela ouviu que o paciente tinha, né, tinha acontecido isso, aí ela ficou tão nervosa que ela não conseguiu se desenvolver nas próximas estações, né, ela fica muito assustada. Então, isso é uma coisa que eu queria falar também, que se você não foi bem nessa estação, esquece, passa para a seguinte. Eu sei que é complicado, mas é muito importante a gente respirar profundo e se desenvolver naquilo que estão te pedindo. Não fica pensando, será que eu atingi um ponto? Será que foi meio ponto? Será que aquilo que eu fiz estava totalmente... Foca naquele momento. Depois, quando você for sair, aí se você quiser conversar com um, com outro, que podia ter feito melhor ou ruim, que fulano fez, tudo bem. Mas durante, foca naquilo. Respira e vai em frente. Esse foi o primeiro dia. Nós terminamos, saímos, voltamos para o hotel. O dia seguinte aconteceu do mesmo jeito, só que essa vez já fui preparada. Já me levei alguma coisa para comer. Já não fiquei com crise de enxaqueca, já não teve crise de pânico nem de choro de ninguém. Eu não me lembro agora muito bem o segundo dia, mas as estações eu consegui me desenvolver muito bem. A gente finalizou também, eu lembro, 8 da noite, tá, gente? Eu entrei, tipo, 11 da manhã, eu saí 8 da noite, por isso eu acho muito importante se levar alguma coisa para comer. E foi tudo muito bem feito. A exceção daquilo que eu falei, tinha coisas que, como era a última, que não foi passado para mim. Mas é importante que tá tudo filmado e gravado, e que mesmo assim a gente consegue chegar ao diagnóstico. A minha amiga também passou, eu lembro que depois aí a gente fez amizade, agora ainda continua amizade, até agora, né, já depois de muitos anos. E eu voltei para a cidade de São Carlos, e uns dias depois saiu o gabarito do checklist, a gente conseguiu revisar e viu que a gente atingiu o que precisava, não precisou entrar com recurso, graças a Deus. E depois, dias depois, saiu o resultado, né, de quem tinha aprovado, e nós tínhamos aprovado. Os 3 que estávamos aí juntos aprovamos e ficamos muito felizes. E o motivo de fazer esse vídeo para vocês e de contar minha experiência com esses detalhes é para que vocês saibam que vocês também vão conseguir. Eu sei que a prova vem daqui a pouco, estamos no metade do ano e vai ter a prova prática do Revalida também esse ano. E que a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que você já se sinta vencedor, né? Que se sinta que você já está aprovado, porque você já passou a primeira fase, que é uma das fases também mais complicada. Que você se sinta merecedor de estar aqui passando por esse processo e se sinta muito grato de poder passar por esse processo. Que tem gente que não consegue nem passar a primeira fase antes de você ficar assustado e com medo. E naquele momento que você tá sentindo que a tua mente vai te auto-sabotar, eu tô com medo, não tô respirando, aquela respiração curtinha que a gente faz, inclusive antes de entrar na estação, que você se acalme, respire profundo, faça a respiração abdominal e faça a regra dos 5 segundos, que eu aprendi recentemente com uma escritora que se chama Mel Robbins, que seria muito legal vocês lerem também. Naquele momento, você fazer a respiração e contar para trás. 5, 4, 3, 2, 1. Fazer a respiração e contar para trás, para ativar a corteza pré-frontal e poder liberar daquelas emoções. Porque senão, as emoções elas vão tomar conta e a gente vai ter essa autossabotagem de medo. Quando a gente ativa a corteza pré-frontal, vai focar a energia naquela situação, naquela contagem. 5, 4, 3, 2, 1, porque você precisa pensar para contar. Então, você consegue liberar essas emoções e pensar com raciocínio para poder fazer tua prova. Eu sei que todos que vão fazer a prova vai dar tudo certo, vão conseguir passar. É muito difícil não conseguir passar a prova prática. Eu acho que a principal coisa é a prova teórica. Se tiver que fazer algum curso, faça, se tiver a possibilidade de fazer. Se não, hoje em dia também tem muitas opções, tem muitos vídeos em YouTube, antigamente não tinha e hoje tem, das estações próprias mesmo, de cursos que oferecem.
Vale muito a pena também, durante esse processo, fazer algum estágio, mesmo que seja na UBS perto de casa, se vocês estiverem no Brasil, em alguma faculdade, como eu fiz também, que me ajudou bastante, para poder entender um pouquinho o sistema de saúde do Brasil. Porque muitas vezes nas estações os cenários estão feitos em uma UBS, você tem que saber até onde vai chegar uma UBS. Você está no UPA, até onde você vai chegar no UPA, você vai mandar para internação, não, que isso vale pontos também. E uma das coisas mais importantes para nós que somos estrangeiros é treinar o português. Porque o português tem que ser muito bem falado durante a prova. Se você cometer o erro de falar errado, de falar uma palavra em espanhol, não vai contar o ponto. Então é impossível... Desculpa. É necessário vocês praticarem e treinarem o português. Esse vídeo que estou fazendo para você é feito com todo o amor do mundo. Faz muito tempo que eu estou devendo de fazer esse vídeo. Muitos anos, na verdade, daquele primeiro vídeo que eu fiz. Mas eu queria começar a fazer novamente. Eu vou começar a fazer mais coisas para vocês, que vem me pedindo já há muito tempo. Que vocês vão conseguir fazer a prova. Eu quero saber também se esse vídeo ajudou vocês. Me manda nos comentários se tiver mais alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa. O que eu puder, eu vou ajudar. E antes de ir embora, eu quero agradecer muito ao pessoal que me mandou muitas mensagens pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo próprio YouTube, inclusive não sei como, no meu e-mail também. Eu fiz o primeiro vídeo no ano 2020 e de lá pra cá, até agora, continuo recebendo mensagem de gente que conseguiu aprovar, de que tem gostado da minha história. Teve uma história que foi muito legal, que foi um tio. Na verdade, a sobrinha ia passar por esse processo, ela tinha feito medicina na Argentina e o tio entrou em contato comigo pelo Face para me comentar essa situação, né? E que estava muito feliz e muito grato por esse vídeo, que ele estava conseguindo entender o que a sobrinha estava passando, porque ele também estava ajudando em todo esse processo. E assim, teve inúmeras de pessoas que me mandaram mensagem, me mandaram felicitações, agradecimentos, pessoas que já fizeram o processo de revalidação, porque são 4 ou 5 anos do vídeo, pessoas que já fizeram inclusive a residência, que estão tendo muito sucesso, que eu vejo eles no Instagram. Muito obrigado pelas mensagens, obrigado pelas palavras de apoio. E eu vou indo por aqui. E eu pretendo fazer mais vídeos explicando algumas coisinhas também para vocês sobre o processo de revalidação, sobre como que é um dia de trabalho já de um médico revalidado. Quero contar também quanto que ganha um médico revalidado, para vocês saberem um pouquinho também sobre a realidade, tá bom? Eu me despido aqui com vocês e como eu falei, esse vídeo tá feito com todo o amor do mundo para vocês. Tchau, tchau!